Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, como de prometido, no dia de hoje, nós vamos conversar com o vice-presidente da cooperativa Langiru, Renato, que já está com a gente, e nós vamos falar sobre um assunto que gera muita expectativa, que é o Langiru Sem Fronteiras. A tentativa da cooperativa de fazer uma negociação direta com o mercado chinês. Mas quem vai nos contar isso é o Renato. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Tirol, uma satisfação em tê-lo de novo com a gente. Bom dia, Renato. Bom dia, Dinho, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Sempre é uma satisfação muito grande estar no seu programa e falar de um assunto tão importante sobre mercados, sobre questão da China, sobre negócios. Estamos muito contentes de estar no seu programa. Bom, Renato, pelo que eu pude analisar aqui pelo release de imprensa, você esteve pessoalmente na China para tratar dessa possível negociação. Para que o ouvinte entenda, Renato, o que vem de diferente, hoje já se vende para o mercado chinês, né? Mas a gente conversava aqui fora do ar que isso existe como se fosse um intermediário fazendo essa negociação, e a Langiru tenta fazer agora diretamente com o mercado chinês. É isso que está acontecendo, Renato? Bendinho, nós recebemos a visita de um empresário chinês na área de alimentos, que é o segundo maior processador de alimentos na China. Ele, quando nos visitou há 1 mês e meio atrás, nós levamos ele a produtores de frango, produtores de suínos, levamos ele para olhar as nossas indústrias, nosso frigorífico de aves, frigorífico de suínos. Ele gostou muito do jeito do trabalho da Langiru. Eles observam muito a questão da cultura alemã, né? E em cima disso surgiu um convite, Dinho, para visitar a China e visitar a empresa dele. Já que a Langiru está exportando para a China, só que de uma forma indireta. Hoje a Langiru exporta produtos de frangos, só para ilustrar, na área de frangos para 42 países, na área de suínos para 18. E nesse contexto, os produtos de frango, principalmente pés de frango, que é uma iguaria para o povo chinês, entra via Hong Kong, que é um braço democrático, vamos chamar assim, da China, no sul da China, ou entra via Vietnã. Ou seja, ele entra de uma forma indireta. Agora, como negócio, é muito mais importante a entrada direta para a China. Exatamente, porque você me dizia que os valores, né, pela questão de haver esse... você até usou um termo que eu acho interessante, colocou entre aspas um pedágio no meio do caminho, né? Acaba que a Langiru tem que reduzir os valores para poder fazer essa negociação, negociando diretamente o valor pago à cooperativa. Isso se resume diretamente já também em benefícios aos associados. Ele é maior, né, Renato? Exatamente, Dinho, porque hoje via Hong Kong e via Vietnã existe tipo um pedágio, né, que entra de um país para dentro do outro, mesmo Hong Kong pertencente à China, né? Mas existe um pedágio, e esse pedágio, na realidade, quem não tem o credenciamento para exportar direto para a China, ele, na realidade, ganha menos para o seu produto. Então, ter credenciamento para exportar direto para a China é a mesma coisa que poder agregar mais valor ao seu produto, vender a um preço mais justo, produtos, por exemplo, que aqui no nosso meio tem pouco valor, por exemplo, um pé de frango, um estômago de um suíno, um pé de suíno, um útero de suíno, que no mercado interno, de frango, moela e assim por diante. Que no mercado interno, né, Renato, nós talvez não teríamos a condição de fazer essa venda tão expressiva, né, desses produtos, né? Achar uma maneira de vender esses produtos em grande quantidade é quase como achar uma mina de petróleo, né? Uma situação que gera muito benefício, né? Dinho, até para o ouvinte entender, eu sempre achei, porque na nossa cultura nós consumimos mais carnes nobres, dentro vamos dizer, da linha de carnes, seja no frango, seja no suíno, seja no bovino. Só que o chinês tem uma cultura diferente. Ele consome tudo que é de um animal, vamos chamar assim. Só que ele não está acostumado a comer, por exemplo, um pernil de suíno.
Principalmente isso se deve a eles consomem pouco sal. Então ele é consumidor de peças pequenas. Eles usam mais iguarias, mais temperos, né? Exatamente, mais iguarias e temperos. Eu sempre achei, por isso que é interessante ir para a China, olhar isso em loco, porque, por exemplo, eu sempre achei, por que alguém consome um pé de frango, um útero de suíno, pescoço de frango, pescoço de pato? Eu sempre achei que era um problema de poder aquisitivo. Não, isso é uma questão de cultura. Se nós estamos acostumados, vamos pegar um exemplo, uma costela suína ou uma coxa sobre coxa de frango, para eles a iguaria é pé de frango, é pescoço de frango. Talvez o que para nós é bom, né, que nos enche os olhos, para eles, pela questão cultural, não seja tão bom assim, né? E aí se aproveita outros produtos. Agora, Renato, além da cultura que você pode observar lá, como é que é fazer negociação com o mercado chinês? Qual é o principal empecilho? É a legislação, documentação? Como é que é feito toda essa negociação? Bem, a cultura oriental é diferente de nós ocidentais, né? Nós muitas vezes queremos resolver tudo ontem. Do dia para a noite, né? De dia para a noite. A cultura oriental, ou seja, dos asiáticos e de uma forma especial do chinês, tudo é lento, cauteloso, até que se tenha uma confiança absoluta, plena. Aí ele inicia a negociação. É uma questão cultural, eles fazem isso de uma forma mais lenta, mas na hora que ele abraça o negócio, ele é um parceiro fiel e para sempre. Eles não gostam de fazer um negócio que é só de hoje para amanhã, e sim com durabilidade para frente, né? Uhum. Então é uma cultura totalmente diferente. Então por exemplo, esse chinês conhece hoje a Langiru. Ele mostrou as indústrias dele para nós olhar o que ele está fazendo. Ele, inclusive, agora está trabalhando para o credenciamento da Langiru lá para a China. E lá, aqui a nível do Brasil, essa documentação está pronta. E está se trabalhando a partir de um cliente para a Langiru. Qual a cultura brasileira? Trabalhar pelo Ministério da Agricultura para se credenciar em outros países. Lá, por exemplo, para alguém importar, as empresas são sócias do governo. O governo é sócio das empresas lá. Então, o empresário, ele quer importar, aí ele vai no governo e daí começa o processo de credenciamento e oficializar, por exemplo, no caso deles, importar produtos da Langiru ou de outras empresas. Então é uma cultura totalmente diferente e a gente tem que se adaptar à cultura, senão a gente quer encurtar caminhos, talvez até possa torná-los mais longos. Renato, existe uma previsão de crescimento de venda, embora já esteja sendo vendido lá do mercado, mas com essa negociação direta, existe a possibilidade de aumentar essas vendas? Existe alguma projeção? Bem, eu ia dizer assim, a Langiru hoje tem uma parte de 115 mil frangos no frigorífico de Aves de Westfália, temos 1.500 suínos abate no frigorífico de suínos. Neste momento, claro, a Langiru sempre quer crescer, sempre está crescendo, é claro, com os pés no chão, mas assim, nesse momento é que nós estamos trabalhando para justamente agregar melhor valor aos nossos produtos. Vender a mercados mais competitivos com relação ao preço a favor da Langiru. Imagina o valor de mercado que ganha a cooperativa Langiru nessa nova negociação, né? Toda vez que se abre um novo negócio com outros países, acredito que isso agrega valor à cooperativa, né? Isso. O valor de mercado, né? Isso, a representação, né? Isso. A cooperativa Langiru que já é reconhecida em todo o Brasil aí, né? Sim. E essa situação de negociação com a China
ela abre negociação direta. Mais uma vez a gente destaca, a Langiru já vende para a China, mas com como é que pode dizer, com um intermediário na negociação, né? Uma pessoa intermediando essa negociação. Agora, Renato, a título de curiosidade só, para contribuir, como é que é o diálogo, né? Como é que é feito? Porque eu acredito que deve vir um tradutor, alguma pessoa que faça o contato com vocês, mas como é que é a questão da conversa, né? Porque esteve aqui o cidadão que veio da China, como é que é feita essa conversa? Porque deve ser um pouco mais complicado, né? Pelo fato de ter uma pessoa traduzindo o que a pessoa fala, outros costumes. Como é que foi para você estar lá e aqui? Como é que... Bem, Dinho, realmente comparado à nossa cultura, é um choque cultural. Por exemplo, quando se faz uma reunião com eles, por exemplo, nós estávamos entre 2 pessoas. Na cultura deles, é no mínimo mais 1. 3 pessoas. Eles nunca vêm com o mesmo número de pessoas para fazer uma reunião. É uma questão cultural. O porquê nem eu sei. Curiosidade, né? É uma curiosidade. O tradutor, eles preferem falar em chinês. No mandarim ou chinês. Eles não preferem falar em inglês, né? Mas eles sabem falar inglês. Exatamente. Então, esse lado, por exemplo, nosso intérprete sabia falar em inglês e chinês, mas toda a conversa foi feita em chinês ou em mandarim mesmo. Então, essa cultura oriental, eles valorizam muito o nacional, o deles, levando isso para dentro do Brasil. Nós valorizamos, eu acho, demais o que é de fora. Nós temos tantas e tantas coisas boas no nosso país que é único no mundo. Então, eles valorizam muito o nacional. E realmente, olhando sobre uma ótica da nossa cultura, é um choque. Por exemplo, o Renato é meio alto, né? Então, quando o chinês é quase metade do meu tamanho, era normal que chineses não conheciam a fisionomia de um ocidental. Ficava olhando a gente e tal. O outro queria até tirar foto. É tipo assim, como é que nós começamos a conhecer chineses? Foi mais nos últimos anos. Nós aqui também não conhecíamos. Mas é uma cultura muito diferente, porque 1,5 bilhão de pessoas é muita gente. E o poder aquisitivo, Dinho, ele é muito bom lá. A economia está crescendo 7% ao ano. Do PIB, né? Do PIB. Olha, se você for fazer um comparativo com o Brasil, eu nem vou trazer o número do Brasil, o crescimento do Brasil chega a ser... né? A gente vê que a China é um mercado em expansão, talvez. A gente olhando os noticiários, né, ou acompanhando pela internet, nós temos outro pensamento, né, outra sensação do que poderia ser a China, quando na verdade não, é um mercado muito produtivo. E eu vou falar, até para a pessoa ilustrar um pouquinho a nossa conversa. Imagina que o mercado do futebol é o que mais movimenta dinheiro aí nas negociações que a gente vê, né? Olha, o jogador foi vendido e tal. A China os valores mais astronômicos que existem, que pagam mais para o jogador, que pagam mais pelo valor de mercado. Eu só estou botando isso aqui para ilustrar, não tem nada a ver com a nossa conversa, mas só para ilustrar um pouquinho o poder aquisitivo do chinês. E aí começou a chamar a atenção de todo mundo, né? Olha, como a China está comprando jogadores e pagando esses valores astronômicos, mas não era um pessoal, porque se pensa muito no comunismo, né? Se pensa, né? Não era diferente. Por que eles estão investindo tanto dinheiro, né? Se pensa no chinês, que lá eles, como você dizia, comiam coisas diferentes porque não querem gastar ou tem pouco dinheiro, quando na verdade não tem nada, nada com isso. Exatamente, não tem nada a ver. Porque o povo chinês, eles têm hoje um poder aquisitivo muito bom. E o que ajuda muito eles é que eles, na realidade, falando ainda um pouquinho do lado cultural, o governo ele tem um regime comunista, onde ele também é sócio das empresas. Só que a economia, esse é o lado difícil de nós entendermos, a economia é extremamente capitalista. Eu ia dizer assim, de 10 palavras, 8 são de dinheiro.
Exatamente. Né? E com isto, o chinês é ultra empreendedor. Cada um quer fazer alguma coisa. Por isso, eu acredito, esse empreendedorismo que o chinês tem por cultura, faz com que o chinês, em cima de um país do tamanho do Brasil, um pouco maior, mas com muito deserto na área, na realidade, esses 1,5 bilhão moram na metade do nosso país. Exato, uma concentração muito de pessoas, grande. Ela é mais reduzida, né? Embora o país tenha uma dimensão maior, a concentração das pessoas O poder aquisitivo é tão grande lá, que é difícil de explicar. Por exemplo, se tem uma cidade, vamos chamar assim, isso, nós entramos 1.500 quilômetros para dentro da China, viajando por terra. Por exemplo, se tivesse uma cidade que nem Langiru, o bairro Langiru como um todo, e lá tivesse muitos prédios ruins e meio antigos já e tal, lá na China, o governo ia chegar, ia tirar o povo, ia arrancar tudo, construir tudo novo, o povo ia voltar, ou ia voltar um outro povo que veio do interior, colocar ali, moer os tijolos, iam recolher alguma coisa de ferro, alumínio, vidro, e o resto seria tipo aterrado em algum lugar, colocado um outro povo, colocar uma indústria de pré-moldados para construir prédios de 4 a 5 andares, a cidade nova, e colocar uma indústria grande, ou colocar o pessoal para plantar arroz. Então, isso na nossa cultura não existe isso. É difícil até de você imaginar, né? Como poderia acontecer. Né? E o que tem em todos os cantos tem quintastes para construção de edifícios e tudo. Como é uma população muito grande, então eles procuram colocar o povo mais em edifícios, em prédios e casas até pouco se vê, né? Mas é uma cultura totalmente diferente. E essa cultura chinesa, isso uma questão muito boa também é o seguinte, eles gostam muito do Brasil. O chinês gosta muito do Brasil. E com isso, a cooperativa Langiru e como um todo, o Brasil tem uma fama muito boa perante a China, pelos produtos que são produzidos, seja o frango, seja o suíno, que é o caso da Langiru. O Brasil começou com uma negociação muito forte com o mercado chinês, ainda se não me engano, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que se teve lá uma negociação, né, com pelo menos um contato um pouco maior, já havia, mas acabou aumentando um pouco, se não me recordo, foi no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, já pensando nessa projeção do crescimento do mercado chinês, né? Muita gente até criticou a presidente na época, mas eu sempre vi com bons olhos, porque justamente para desconstruir um pouco dessa mentalidade que as pessoas têm, primeira coisa, pensar na China, estão fazendo negociação com um país comunista. Nós temos que destruir essa mentalidade de comunismo, de não sei o quê, porque lá é um mercado que, olha, tem muitos benefícios, e você ser parceiro de um mercado desse só gera benefícios, não gera... você não tem prejuízo algum, né, Renato? E eu gostaria que você deixasse claro para os nossos ouvintes, a Langiru não vai ter que fazer adaptações, né, na sua linha produtiva para vender, afinal de contas já está vendendo lá para aquele mercado. Exatamente, não são necessárias adaptações, a única questão é a parte documental, credenciamento, mas o mercado chinês, ele é fantástico, o potencial é muito grande. Porque nós brasileiros muitas vezes não soubemos valorizar a qualidade dos produtos que nós temos. Lá fora eles sabem enxergar isso. E o importante é o seguinte, que eles compram produtos que nem pé de frango, fígado, pescoço de frango, orelha de suíno, útero de suíno, estômago de suíno. São produtos que nós não consumimos. Isso para eles são iguarias. Né? Só por curiosidade, né? Eu sempre na minha cabeça, vamos chamar assim, eu pensei, pô, esse povo é pobre, e por que eles consomem gafanhoto, formiga,
favo de abelha para nascer dentro do favo, né? É que na realidade é o seguinte, o ocidental, o europeu, inventou a agricultura. Na hora quando os animais estavam escasseando, ele tinha o trigo, tinha a cevada e o centeio. Isso um chinês propriamente me colocou. O ocidental tinha o trigo, cevada e centeio. Ele, o branco, inventou antes a agricultura. Deixou de ser nômade para ser sedentário. E os animais também escassearam, a caça. Então, quando surgiu a agricultura, na região da Europa, os animais foram aprisionados, a ovelha, a cabra, o porco na época, o cachorro já estava domesticado, e os animais estavam mais à disposição das pessoas. E com isso, o que aconteceu? Lá no início, culturalmente falando, as pessoas consumiam mais, como tinham animais mais à disposição, consumiam as peças melhores. Um pernil, o pé não deixava fora, não consumia. O asiático, ele na realidade, a agricultura foi inventada um pouco mais tarde. Só que ele tinha, em vez na hora de surgir a agricultura, eles tinham o arroz, que era mais energético. Tinha um valor nutricional melhor que o trigo, que a cevada, o centeio. Só que os animais começaram a escassear para caça e assim por diante, tinha que ir mais longe, aquela história aí. Tinha que aproveitar tudo. Aí tinha que aproveitar tudo que tinha. Só que nessa diversificação de proteínas, tinha a formiga, tinha o gafanhoto, o grilo e outros, nutricionalmente era melhor. Então, sempre me intrigou por que em 3 países do mundo, China, Índia, Indonésia, vive 1/3 da população mundial. É justamente por causa dos últimos anos, 300, 400, 500 ou 1000 anos, né, historicamente falando, eles tinham uma nutrição melhor, mais diversificada. E eles vivem mais tempo, né? E mais tempo, e com isso houve uma proliferação das pessoas mais, e por isso que hoje o povo asiático, culturalmente falando, ele consome de tudo que nós culturalmente não consumimos. Bom, Renato, infelizmente o nosso tempo acabou. Fiquei muito contente com a nossa conversa, até pelo fato de gerar muita curiosidade, não só pelo fato da Langiru estar abrindo esse mercado de forma direta, o mercado chinês, mas como você também esteve lá, né, na China, e pôde fazer essa negociação de uma forma mais direta, talvez o convívio com essas pessoas, para nos trazer não só o fato da negociação, mas de repente algum cenário que a gente possa imaginar diferente do que, né, no primeiro momento. E que bom que você trouxe esses relatos para a gente fica muito contente que a cooperativa vai avançando cada vez mais. Poucos dias esteve aqui o Dirceu falando da reunião que tiveram lá em Brasília para tentar as melhorias com o setor produtivo do leite, tanto aqui no Rio Grande do Sul, tendo em vista agora os últimos dias até a notícia da anulação da importação do leite do Uruguai, que isso foi muito interessante, eu acho que vai refletir para os nossos produtores. Então a gente vê que a cooperativa Langiru ela está muito engajada em todas as linhas de frente, né, que está trabalhando. Isso mostra o comprometimento das pessoas que lá estão, e a gente fica muito feliz da cooperativa Langiru ser aqui da nossa região, porque afinal de contas vai se tornando uma das grandes cooperativas do nosso país. Mais uma vez, obrigado, Renato, obrigado pela sua presença, a gente fica muito contente pela sua participação. Obrigado, Dinho, obrigado pelas palavras elogiosas. Eu que sou vice-presidente da Langiru. A Langiru é uma empresa fantástica, uma cooperativa que tem 6.100 associados, tem 2.800 colaboradores, e cada vez mais a nossa cooperativa está crescendo, atingindo mercados novos. Isso vem de encontro ao produtor, que é o dono, para que ele possa crescer também na sua atividade, seja no frango, seja no suíno, seja no leite, agregando valor aos seus produtos. Mas o potencial da China é muito grande, e assim existem outros grandes mercados asiáticos e outros que a Langiru está, mas estamos muito contentes com a nossa cooperativa. E um bom dia, obrigado pelo convite e sempre estamos à disposição. Um abraço a todos os ouvintes, a você e a todos. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, nós conversamos com o Renato, vice-presidente da cooperativa Langiru,
Então a Langiru que vai estar negociando possível negociação de forma direta com o mercado chinês.